Bom dia, querido irmão, querida irmã, paz de Cristo para todos vocês. Vamos meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus. São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. Vamos falar aqui nos 144.000, um assunto que muitos acham polêmico. Eu não acho polêmico porque está revelado na Bíblia. E Deuteronômio 29 fala: aquilo que está revelado, que Deus deixou, é para nós, para nossos filhos. Mas aquilo que está oculto só pertence a Deus. E nós vamos caminhar aqui pelo aquilo que Deus revelou. Amém? Veja, muitos não estudam sobre o assunto, nem procuram estudar, porque muitos falam o argumento que a igreja não tomou uma posição oficial, a igreja não tem uma posição final. Meu irmão, eu quero dizer que isso é um pensamento muito perigoso, porque Deus fez você e eu com a mente seletiva, responsável pelo que nós falamos, que nós seremos salvos, pela tua boca será salvo, pela tua boca será condenado, diz a palavra de Deus. Então fomos feitos responsável por falar, por influenciar as pessoas da forma correta, para que as pessoas não sejam alienadas a mim, nem as pessoas como um rebanho de gado, mas alienado com a mente seletiva, com o livre-arbítrio que Deus fez, que Deus não passa por cima dele, alienado na palavra de Deus, para a pessoa fazer a escolha certa, estudar e tomar a sua escolha que é muito importante para Deus. Amém? Se você crê que a palavra final não estuda, porque a igreja não tomou uma posição final, não deu vamos dizer assim, não tem uma posição oficial final, então você, em outras palavras, está crendo que a igreja tem a palavra final. Isso é perigoso, porque a igreja que fala que tem a palavra final, que não é a Bíblia, mas é ela a palavra final, é a igreja romana, meu irmão. Se você tem um pensamento assim e não se arrepende, não quer se arrepender, pois você deveria voltar para a igreja romana. Por lá é a igreja que tem a palavra final. Lá ela é a autoridade final. A autoridade do povo de Deus, meu irmão, é a palavra de Deus. Na igreja católica eles falam que a igreja que tem a experiência de 2000 anos atrás, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada em Roma, a tradição de homens sábios, diz ele, lá é a base para eles, para a Bíblia ser fundamentada. E aqui no povo de Deus, a Bíblia não é fundamentada na igreja, pelo contrário, né? A igreja é fundamentada na palavra de Deus. A palavra final de qualquer igreja, a posição final de qualquer doutrina, de qualquer assunto, é a Bíblia. E para nós que cremos, o espírito de profecia que não vai contra a Bíblia, certo? Então não é a tradição. Então estou falando para você, meu querido irmão, não é para você ficar com raiva, mas é para você fazer uma reflexão no seu pensamento, que quando você fala que não estuda um assunto, ou eu falar que não estudar um assunto por conta que a igreja não tomou uma posição final, não tem uma posição da igreja, da liderança, a liderança ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus fundamentada na liderança. Se está revelado, meu irmão, e Deus manda, fala em nome de Cristo. Amém. Por nós vamos dar de conta pelaquilo que nós conhecemos. Amém. Então veja só, Paulo fala: crescei na graça e no conhecimento. E por que nós, melhor dizendo, eu acredito que os 144.000 é literal e não simbólico. Eu não quero que você seja alienado a mim. Esse estudo é uma influência para você buscar na palavra de Deus, para você refletir. Aqui é a palavra final, meu irmão. Você possa fazer uma escolha final, não naquilo de influência minha, ou alienado a mim, mas no estudo com oração e jejum através da palavra de Deus. Deus, o Espírito Santo, ele responde um coração sincero. Buscai-me e me acharei quando buscar todo o vosso coração. Esse é o intuito desse vídeo. Porque eu acredito que os 144.000 é literal. Primeiro, Deus nunca colocou
a matemática na Bíblia simbólica, sempre foi literal. Até as que estão relacionadas às profecias bíblicas, tanto as profecias para o tempo atual da época, seja ela qual o tempo foi, ou como as profecias futuras, se tem matemática, é literal, certo? A matemática, ela é literal. Estou falando da matemática, ela nunca foi simbólica. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor sonha um sonho de uma estátua grande, esplendorosa, uma estátua com 4 partes, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro misturada com barro, mas na conclusão das 4 partes é 4 partes literal. Você tem dúvida que é literal? Você tem dúvida que a matemática 1, 2, 3 e 4 partes, que foi 4 reinos que se levantou literal na história, você tem dúvida que a matemática aí é literal? Se você tiver dúvida, como você vai chegar à conclusão que a imagem representa 4 reinos na história? Para você entender que é 4 reinos, entender a imagem dos 4 reinos, você precisa entender que a matemática é literal. E o que é simbólico aqui, meu irmão? Isso que eu já falei. A imagem é simples. A imagem, ela é simbólica. Mas os 4 reinos, eles são literal. Amém? Então tem o prefixo, o começo, a matemática literal, no meio a imagem simbólica e os reinos também no final, conclusão literal também. Amém? É dessa forma que nós estudamos a profecia. Você diz que é simbólico, qualquer profecia, tudo é simbólico, a matemática é simbólico, então você não entende de nenhuma profecia. Para nós chegar ao entendimento, nós temos que entender primeiro que a matemática que Deus estabeleceu é literal para nós entender a profecia ou qualquer imagem simbólica. Amém? Então vamos aqui para a segunda parte. Você tem dúvida que Daniel, capítulo 4, o rei Nabucodonosor sonha um sonho de uma árvore, mas fala lá em 7 tempos. Você tem dúvida que 7 tempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é literal? Se você tem dúvida e está dizendo que é simbólico, como você vai chegar à conclusão que é 7 anos literal? Então você entende que começa com a matemática literal. No meio nós temos uma simbologia que é o quê? O tempo que é simbólico. Cada um tempo equivale ao quê? 1 ano. Então o tempo é simbólico. E você chega nos 7 anos literal, que foi os 7 anos da conversão de Nabucodonosor, comeu grama como os animais, certo? E etc. Daí para frente. Mas o vídeo aqui para nós entender a matemática literal, para nós chegar nos 144 mil. Então veja só. Então Daniel também, ele teve a visão de um carneiro e de um bode. Você tem dúvida que quando fala um carneiro, é um carneiro, o carneiro ali representava a média e a peça, certo? Com 2 chifres, um maior do que o outro. Você tem dúvida que era um carneiro? Matemática, ou seja, a palavra Você tem dúvida que, se você tiver dúvida que a matemática 1 e acha que é simbólico, como você vai chegar à conclusão que o carneiro ele tem 2 chifres, um maior do que o outro, que um simboliza a média e outra a peça? Um que era mais forte do que o outro, um maior do que o outro, um lado maior do que o outro também, carneiro. Então, como você tem dúvida que é literal, se tiver dúvida que é literal, também os 2 chifres não é literal. E se tu for simbólico, meu irmão, como você vai entender que os 2 chifres era médio e a peça? Como você vai entender que o carneiro era o rei da médio e a peça? Você está entendendo? O que é simbólico aí, Paulo? A imagem do carneiro, a imagem do chifre.
Mas a palavra 2 chifres, a matemática, é literal. Você está entendendo? Então vamos para as 2.300 tarde e manhã. Você tem dúvida que as 2.300 tarde e manhã é literal? Se você diz, não, Paulo, é simbólico, não é literal. Se você diz que é simbólico, como você vai chegar à conclusão das 2.300 tarde e manhã, que é 2.000 anos e 300 anos? 2.300 tarde e manhã. Como você chega a essa conclusão? Ou seja, começa literal, 2.300 dias literal, tem no meio a simbologia, cada dia te dei por um ano, ou seja, o dia aí é simbólico. O dia representa o quê? Um ano, aí é simbólico. O dia. E o ano? É literal ou é simbólico? Literal, meu irmão. É 2.300 anos literal. Assim como a matemática parte de 2.300 dias literal. Que se você disser que não é literal, você não chega em lugar nenhum na profecia. Então a matemática, ela sempre foi literal. Simbologia, Deus deu aqui a matemática literal e Deus deu os símbolos simbólicos. Amém? Então como você também... Apocalipse capítulo 13, tem a imagem ali de 2 bestas, um que sobe do mar e outro que sobe da terra. Que sobe do mar, nós entendemos que é Roma papal, certo? Roma papal. Agora, uma besta sobe do mar. Você tem dúvida que é uma besta? Você tem dúvida que é literal? Se você disser que é simbólico, você vai complicar o entendimento de entender o que? Essa besta tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres? Você tem dúvida que é 7 cabeças? Você tem dúvida que é 10 chifres? Como você vai interpretar os reinos? Os reinos que representam os dedos lá de Daniel 2, os reinos bárbaros na história. Como você vai fazer essa interpretação se você diz que a matemática é simbólica? Você está entendendo que a matemática é literal e não simbólica? E o que é simbólico aí? A besta, os chifres. Mas a quantidade é literal. Porque é dentro da quantidade que você chega à conclusão de quantos reinos se levantou e caíram na história. Amém? Então quando você vai para Apocalipse capítulo 17, o verso... Capítulo 17 fala ali uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Você tem dúvida que é uma besta? Você tem dúvida que ali é 7 cabeças? Você tem dúvida que os 10 reinos é 10 reinos literal? Isso é matemática. É 10 reinos de literal, meu irmão. O que é simbólico? Simbólico é a imagem. Então você está entendendo que a matemática, ela sempre é literal, ela nunca é simbólica. Se você colocar como simbólica, você destrói toda a interpretação da palavra de Deus, toda a simbologia da palavra de Deus. Então se você for para qualquer profecia da Bíblia que envolve matemática de dia ou de ano, é literal. Agora o que é simbólico? Imagem. Dos 1.300 dias, que é literal? Os 2.300 dias ou são os dias? Os dias são literal. O que é simbólico? A imagem dos dias. Cada dia te dei por um ano. E aí nós temos 2.300 anos literais. Começa literal, no meio tem a simbologia e no final termina literal de novo. É por isso que eu creio e tenho certeza, e eu não sou dono da verdade, e se alguém provar diferente, mas a palavra de Deus nos desafia, eu e você, a mostrar que qualquer profecia da Bíblia que envolve matemática, que ela não seja literal. Ela é literal. A profecia
melhor dizendo, a palavra de Deus não desafia. Dessa forma, porque foi Deus que colocou a matemática literal, Deus que colocou as imagens simbólicas e Deus que conclui com a matemática literal. Então, quando você vai para Apocalipse agora, falando para chegar à conclusão, 144.000, Apocalipse 7, fala que João vê 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos, para que os ventos não soprem nem no mar, nem nas árvores, nem no mar, para que os ventos não soltem nem nas... Momento, vamos voltar atrás. João vê 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, só que João vê um 5º anjo, e um 5º anjo ele passa uma mensagem direta para os 4 anjos, e essa mensagem é: não danifiquei nem a terra, nem o mar, não solto os ventos, até que seja selado os servos do nosso Deus. E vi o número e vi os que foram selados de todas as tribos de Israel, que foi 144.000. Você tem dúvida que a matemática, quando fala 144.000, se é 110, se é 145, se é 150, se é 200? Você tem dúvida que é 144.000 literal? Paulo, mas você não é israelita? É verdade, não sou israelita. Mas os israelitas na Bíblia não eram aqueles que eram literais lá. O israelita na Bíblia é aquele que é espiritual. Ainda que o povo de Deus seja como a areia do mar, só será salvo o remanescente. Romanos capítulo 9, verso 27. Quando você vai para a palavra de Deus, você sabe, tem certeza que o povo de Israel, agora eu não estou falando agora nem em simbologia, nem literal, nem simbologia, mas estou falando literal. Tem literal físico e tem literal espiritual. Então, literalmente, as 12 tribos de Israel foram dizimadas, mas elas nunca se perderam no tempo espiritualmente. O diabo, ele não consegue destruir os planos de Deus, e as 12 tribos elas existem até hoje espiritualmente. Quando você vai para Tiago escreveu quantos anos na frente que o povo, as tribos já tinham sido dissolvidas. Tiago, ali a bênção de Deus para as 12 tribos de Israel espalhadas na Ásia. Então, ali quando está falando em Apocalipse, está falando literal, está falando literal. Quando fala, vi os que foram selados de cada tribo, vai falando ali em cada tribo, e a outra começa com Judá e termina com Benjamim. E fala ali de cada tribo foram selados 144.000. O que é simbólico aqui, meu irmão? No tempo de hoje, o que é simbólico? As tribos. Porque literal ela não existe, mas espiritual ela existe. E a matemática, ela conta dentro do povo espiritual. Porque a matemática ela nunca alterou, nem falando literalmente com o povo das 12 tribos de Israel, nem com as 12 tribos de Israel espiritual. Então a matemática lá, 144.000 para cada tribo que foram seladas, de cada tribo selada com o selo do Deus vivo. É interessante que o grande conflito ele especifica. O grande conflito fala assim e dá a especificação clara. Fala que os 144.000 são aqueles que estão vivos, que não passarão pela morte. Na volta de Jesus, serão trasladados vivos. Olha que palavra específica. Outra palavra específica. São aqueles que passarão pela última angústia, pela angústia de Jacó, que é a última angústia. Especifica mais o grande conflito. São aqueles que passarão, 620, a página do Vem Enganado, são aqueles que passarão pelas pragas. Pelas pragas. Isso é a especificação dos últimos eventos. São aqueles que passarão pela ser um intercessor no céu. Só quando as pessoas não entendem, muitos alienados,
sabe? Não entende que Deus fez ele com uma mente seletiva, o Espírito Santo fala no coração de cada pessoa sincera. Ele não estuda, vai como um rebanho de gado. Isso é triste para Deus. Deus fica triste. Então veja só. Então são assuntos específicos. Então quando ajunta os dois pontos, esses pontos específicos, que eles, ou seja, não passarão pela morte. Aqui não estou falando de salvação. Oxe, esse povo todinho vão se... Não estou falando disso. Estou falando que vão ficar de pé. Muitos vão ser mártires, meu irmão. Muitos vão morrer. Muitos vão se apostatar, como muitos já estão apostatados hoje dentro do povo de Deus. Mas muitos vão morrer salvos, diga amém, sem fazer parte dos 144 mil. Mas os que vão estar de pé, segundo esse fio que eu falei da matemática literal e a base do grande conflito, a especificação, são especificação única de eventos finais único. Que Deus te abençoe. É por isso que eu creio que os 144 mil, eles são o quê? Literais. As tribos, elas são simbólicas hoje. Mas elas são espirituais. E no final também elas são literais. Porque o povo de Deus, os literais, dentro de um ponto de vista espiritual, não literal, dentro do ponto de vista físico das 12 tribos de Israel lá para trás, que foram dizimadas, entendeu? Que Deus continue te abençoando. Esse vídeo não é para criticar ninguém, mas é para você que Deus crê que Deus fez você com a mente seletiva e que Deus fala nos nossos corações e que a decisão final, a posição final é da palavra de Deus e não da igreja, porque a igreja elas tem que estar submissa à palavra de Deus, não à palavra de Deus à igreja. Isso é pensamento romano, católico. Então, se você pensa assim, volte para a igreja romana, certo? Para você que crê que a palavra final é a Bíblia, é o alicerce. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Diga amém. Sabe, vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar, pois continue firme na palavra de Deus. Em nome de Cristo. Amém.